Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer aula de artes, é uma aula bem importante porque a gente vai fazer um trabalho. Eu vou explicar como é que a gente vai fazer um trabalho que vai valer ponto para artes e religião, tá? Deixa eu só passar uma coisa para vocês rapidinho, tá? Artes esse bimestre a gente tem 3 trabalhos para serem entregues, tá? Contando com o de hoje. O primeiro foi do ponto, que foi logo aquele primeiro que a gente trabalhou, tá? Muitos alunos já mandaram. Eu tinha até solicitado que mandasse a foto com o aluno segurando o trabalho. Eu achei uma gracinha. Fiquei muito feliz de ver vocês, tá? Esse primeiro trabalho foi o do ponto, tá? Foi da primeira página, lembra que nós passamos? Depois teve o da linha, que era o da página 21, que era para fazer um desenho utilizando linhas, tá? Então esse aqui é um segundo trabalho de artes, tá bom? Que vale 4 pontos. Então o primeiro vale 4, o segundo vale 4. E o de hoje que eu vou explicar, tá? Que são com materiais de texturas diferentes, vale 8 pontos, tá? Para artes e vai valer pontos também para ensino religioso, tá? Como eu falei na última aula de quarta-feira, a gente vai mandar um vídeo na próxima sexta, tá? Explicando todos os trabalhos, as pontuações e os prazos limite para entrega, tá? O ideal é que a gente faça e mande, tá? Isso é o ideal, isso é o que seria legal para que vocês fossem eliminando essas atividades e depois só ficasse a prova para fazer, tá? Mas, como eu falei no vídeo de quarta-feira, minha mãe trabalha, meu pai tá de home office, tem um monte de coisa para fazer, eles não conseguiram fazer os trabalhos comigo. Beleza, vai ter uma data prazo e aí você vai ter que entregar naquela data prazo, tá? O ruim é ter que fazer um monte de trabalho junto, porque às vezes a gente fica cansado, estressado de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que o legal é você fazer as atividades que a gente dá naquele dia mesmo. Até porque se a gente estivesse na escola, a gente teria que fazer aquela atividade nem que fosse para a semana seguinte, correto? Porque quando a gente tem uma atividade de história, que é, vamos supor, numa terça-feira, a gente tem que entregar esse trabalho de casa na outra terça, certo? Então a gente vai ter que fazer naquela semana. Então, se a gente for pensar na rotina que a gente tinha em sala de aula, o ideal seria esse, tá? Mas se você não mandou, a tia Cris não tá brigando, a tia Lu não tá brigando, a gente não vai descontar ponto, desde que os trabalhos sejam entregues até a data que a gente vai passar no próximo vídeo direitinho, que é a data de prazo para entrega deles, tá bom? Ou seja, quem tá fazendo todos os trabalhos tá em dia, manda, só manda o que a gente pediu, tá bom? Não adianta tirar foto de todas as páginas do livro que a gente tá fazendo e mandar, porque na verdade a gente só precisa da página que a gente tá pedindo como atividade que vale ponto, ok? Vamos seguir? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre texturas, tá? Página 23 a 27, já tá escrito ali no cantinho. Na verdade a gente não tem caderno de arte, mas já fica ali para vocês poderem visualizar, tá bom? Vocês estão vendo uma imagem aí? E é uma pintura. Só que quando a gente olha essa pintura, não é uma pintura lisinha, sabe? A gente consegue ver que o autor dessa pintura, né, o pintor, ele usou como se fosse uma espátula para colocar volume no desenho, né? Parece que a gente consegue ver o cabelo, dá pra ver na pele desse desenho, né? Parece um homem, né? Um homem de uma época antiga, né? Com uma roupa diferente, ou com um chapéu diferente, né? Ou aqueles homens de antigamente que tinham o cabelo um pouco maior e preso atrás, né? Aqui no cantinho a gente vê umas flores também, né? Então essa pintura, né, aquela pintura bem lisinha que você não vê esses detalhezinhos assim como se fosse uma massinha, né? Ela é diferente, ela tem textura, tá bom? Essa imagem é de Adeline Ravoux, de Vicente... o nome dessa tela é Adeline Ravoux, de Vincent van Gogh, e foi pintada em 1890, tem um bom tempo, tá? Então vamos lá. Página 24. Nas artes visuais, outro recurso muito explorado pelos artistas é a textura. Mas você sabe o que é textura? Ela é uma característica tátil que toda superfície possui.
Quando tocamos ou observamos um objeto, uma planta ou qualquer outro corpo palpável, sua textura nos permite identificar se sua superfície é lisa, rugosa, áspera, macia, etc. Na arte, a textura pode ser usada para criar representações visuais no meio natural, como podemos observar nessa imagem. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver desse lado aqui. A gente tem a imagem de uma folha aqui. Aqui embaixo a gente tem uma imagem que parece ser do caule de uma árvore, né? Parece ser o caule de uma árvore. E aqui a gente tem a imagem como se fosse uma floresta. Só que quando a gente olha a floresta, a gente consegue ver vários tipos de folhagem, né? Umas folhas mais claras, outras mais escuras, umas que parecem que são mais ásperas, outras que parecem que são mais lisas, tá? Continuando, página 25. Técnica de frotagem. Os artistas podem representar uma textura da natureza, como você viu na página anterior. Outra maneira usada pelos artistas de se apropriar da textura de algum material para criar uma imagem. Observe a obra ao lado. Vou ler de novo, tá? Outra maneira usada pelos artistas é se apropriar da textura de algum material para criar uma imagem. Olha aí do lado, tá? Ela foi produzida pelo artista alemão Max Ernst, por meio de uma técnica chamada frotagem. Essa técnica consiste em colocar uma folha de papel sobre uma superfície e esfregá-la com algum material de desenho, como giz de cera, a fim de transferir a respectiva textura para a folha de papel. Observe que para formar a imagem ao lado foram usadas texturas de diferentes objetos. Então, provavelmente aí ele usou uma tábua de madeira, uma folha e, de repente, uma outra tábua de madeira com um desenho diferente, tá? O nome desse desenho é O Hábito das Folhas, de Max Ernst. Ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar. Se a gente pegar, eu peguei aqui algumas texturas diferentes. Então, eu fui lá embaixo no jardim do prédio e peguei, ó, tinha uma folha de amendoeira, que, olha, você consegue observar que ela tem as várias linhas aqui, né? Peguei essa planta aqui também, ó, que tava cortada aqui, mas lembra até um coração, que também tem vários desenhozinhos aqui, tá? Eu peguei também um tecido de renda que tinha aqui em casa, tá vendo? E aqui também tem a tampa, que eu ganhei até de um aluno, tem um tempão, que é toda enrugadinha aqui, tá? Se a gente pegar esse material e colocar uma folha por cima, então deixa eu tentar colocar aqui pra vocês. Deixa eu pegar uma cor escura. Vou pegar o marrom. Deixa eu pegar aqui vermelho, tá? Peguei o marrom e o vermelho. Então deixa eu botar aqui e virar pra vocês verem. Então vamos lá. Eu botei aqui a minha folha, tá? Não coloque em cima do livro de vocês não, tá bom? Porque pode manchar embaixo. Coloquei uma folha em branco em cima, tá? Pessoal, só tem uma mão aqui, tá? Aí talvez não fique tão perfeito. A gente vai passar o giz de cera aqui, ó, tá? Ó, tá vendo que vai saindo o desenho da folha? Ó, se eu conseguisse ficar com as duas mãos, seria mais fácil. Vamos lá. Quando a gente vai passando o giz de cera, vai saindo. Deixa eu só fazer aqui rapidinho, forte pra vocês verem. Ó. Quando a gente passa por cima, a gente vai ter o quê? O desenho da folha, tá? É porque como eu tava com uma mão só, ela ficou meio tremidinha. Enfim, quando eu passo o giz de cera, eu fico com o desenho da folha, tá? Foi essa técnica que esse artista Max Ernst utilizou para poder fazer esse trabalho, tá? Eu posso usar, vou usar o outro lado da folha. Se eu colocar aqui no papel com renda, deixa eu tentar virar. É que eu tenho medo de deixar muito assim e cai. Peraí. E se eu for usar aqui, ó, eu vou ter o desenho da renda, porque eu vou ter muito em cima. Peraí.
Eu botei a renda e vou passar aqui em cima da renda, ó. Eu vou ter uma outra textura, tá? Isso vocês podem testar, tá? Se vocês tiverem folha de papel ofício, vocês podem testar e fazer outros desenhos, tá bom? Isso é só para vocês verem que funciona. Se a gente estivesse em sala, talvez a gente fizesse alguma atividade, ou eu pediria que vocês levassem tecidos com texturas diferentes pra gente poder fazer, tá? Continuando. Vamos criar uma composição de figuras feitas por meio de técnicas de impressão de texturas. Para isso, observe as imagens abaixo e siga o passo a passo. E aí é que tá. Eu vou explicar a técnica. A gente vai usar essa técnica para fazer esta atividade, mas a gente vai usar um tema de ensino religioso que eu já vou colocar para vocês, tá? Então, olha só, usando giz de cera colorida em uma folha de papel sulfite, essa folha branca, faça impressões de diferentes texturas que podem ser encontradas como móveis, paredes, objetos, etc. Ninguém vai rabiscar a parede não, pelo amor de Deus. Para a sua composição ficar mais divertida, use giz de cera de várias cores. Faça desenhos no verso das folhas que foram feitas as texturas e para isso use a sua imaginação e desenhe pessoas, animais, objetos, formas geométricas. Eu vou dizer qual é o desenho que vocês vão usar, tá bom? Quando terminar, recorte os desenhos, faça uma composição colando as figuras que você desenhou em outra folha, tá? Vou explicar como é que vai ser essa composição, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer essa atividade aqui, tá bom? Quando vocês forem tirar foto para mandar pra gente desse trabalho, vocês vão fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu explicar o que nós vamos fazer utilizando essa técnica. Vamos lá. Nesse momento de quarentena, a nossa família tem sido muito importante pra gente, né? E a família é bênção de Deus, né? Cada uma com a sua, com uma formação diferente. Às vezes a gente está morando com o pai, com a mãe, com o irmão, às vezes com a avó, com a mãe, com o irmão, às vezes com o tio, com o pai, com o irmão, às vezes só com o pai, com a mãe, às vezes só com a mãe. Cada família é formada de uma forma diferente e sim, é uma bênção de Deus para as nossas vidas, porque são eles que cuidam de nós. Chamam a atenção da gente, brigam com a gente, mas no fundo querem sempre o nosso bem, tá? E cada família, apesar de ser composta de formas diferentes, né? A gente tem uma origem, certo? E a gente vai fazer a nossa árvore genealógica. Poxa, tia Cris, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou explicar. A árvore genealógica é uma árvore onde a gente tem a imagem dos nossos pais e dos nossos avós maternos e paternos e quem conseguir e quem tiver a foto dos nossos bisas maternos e paternos. Provavelmente seja um pouco mais difícil, então a gente, assim, nesse momento, até de conseguir foto e conseguir essas imagens, a gente vai pedir que faça pelo menos a foto da criança, do pai e da mãe e dos avós paternos e maternos. Tia, eu só moro com a minha mãe. Não tem problema, você vai fazer só com a foto da sua mãe. E não, só moro com a minha mãe e não tenho foto do meu pai, faz só com a da sua mãe. Não tenho foto de ninguém, você vai fazer desenho. Tio, só consegui as fotos do meu pai e da minha mãe e da minha avó, a mãe da minha mãe e o pai do meu pai. Não tem problema, cola a foto do que você conseguiu e do que você não conseguiu, faz o desenho, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Aqui eu utilizei uma textura de folha, certo? Só que aqui eu utilizei marrom, tá bom? Numa outra folha eu utilizei uma textura eu usei a folha, tá? E aí eu passei o verde em cima, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar o giz de cera verde e vou passar em cima da folha. Quando eu passo o giz de cera verde em cima da folha, deixa eu te mostrar aqui pra vocês. Conforme eu vou passando o giz de cera em cima da folha, deixa eu trazer ele pra cá. Acho que assim é melhor, tá? Eu vou tendo essa textura de folha.
tá? Depois que eu passei o giz de cera e eu tive essa textura de folha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a copa da minha árvore, a parte verde da minha árvore, tá? Aí eu vou lá, acabei de passar o giz de cera verde na minha árvore toda. Vou fazer com bem forte, posso usar verde claro e verde escuro. Depois que eu acabei de fazer isso, o que eu vou fazer? Ou eu posso dobrar no meio para fazer a copa e cortar, já direto. Ou o que eu posso fazer? Eu posso desenhar a copa da minha árvore, assim, e cortar em volta, tá? Eu prefiro cortar assim direto porque é mais fácil pra mim. Aí quando eu corto, mas vocês podem desenhar, passar o giz de cera e cortar depois. Então vamos lá, fiz a copa da minha árvore, tá? Essa copa tá muito pequenininha, tem que fazer um pouquinho maior, tá bom? Depois que eu fizer a copa da minha árvore, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha foto 3x4, tem que ser uma foto pequenininha, e vou colocar aqui e vou escrever meu nome. Depois eu vou vir, então eu vim com a minha foto, colei aqui. Essa é a parte que a gente precisa fazer primeiro, para fazer a árvore genealógica, tá? Depois eu vou vir com a foto da mãe e vou colar aqui do lado. Nossa, eu queria tanto ter algo que segurasse assim para eu poder fazer. Vai facilitar a minha vida. Enfim. E aí, eu vou colar aqui a outra foto. Tá bom? Tá? Vamos lá. Então, tem aqui você, seu pai, sua mãe. Agora, eu vou ter que passar aqui a cola para colar o do avô paterno. Calma aí, tá, gente? Porque com uma mão só Deus, não vai dar certo. Pera aí. Aí eu vou colar aqui o avô paterno, tá bom? E aqui, nossa, ficou muito mal, mas tá bom. E aqui a materna, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, tá? Eu preciso que fique assim. Tá vendo como é que ficou a árvore? Tá? Mas não vai ficar só a foto colada, tá bom? O que eu vou precisar fazer? Embaixo eu vou colocar o nome. Então, eu vou pegar uma régua, ou eu posso escrever de repente numa outra folhinha. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Cadê a régua, senhor? Apareceu. Aí eu vou pegar, eu vou fazer uma linha. O negócio tá molhado aqui, ficou torto. Jesus, tem um pronto ali que eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí eu vou escrever direitinho, que aí eu preciso escrever o nome, tá? Então, por exemplo, vou escrever aqui, ó, nome do meu filho, Felipe. Vou escrever o nome do pai dele, Almir Júnior. E o meu nome, Cristiane. E em cima eu vou escrever o nome, ó, tô escrevendo aqui, ó. Tá vendo? E em cima eu vou escrever aqui o nome do meu pai e da minha mãe, que são os avós maternos do Felipe. Então, eu vou escrever aqui, ó, Alexandre Rosângela, tá? E aqui em cima eu posso botar assim, ó, pai, mãe, avó, avô. E aí o nome aqui, Ivone Almir. Então, ó, como é que ficou, tá? E aqui vai estar a foto. Eu posso fazer isso e colar a foto aqui dentro. Eu posso fazer isso e colar. Olha, eu tenho a da minha mãe, mas eu não tenho a do meu pai. Aí eu vou e desenho, tá? E depois eu vou fazer uma linha assim, ó. Então, ó, gente, fiz todas as etapas. Tô colocando aqui o desenho para vocês poderem ver. Deixa eu botar mais pra cá, tá? Desse jeitinho. Se por acaso você tiver a foto dos bisas, né? Do pai ou da mãe, pode colocar, vai ficar bem legal, vai ficar bem rico, tá? Mas se não tiver, pode fazer até aqui, pelo menos até aqui, tá bom? E aí vocês vão colocar a foto, o nome direitinho, o seu nome, tá? Então, essa aqui é a copa da árvore, tá bom? Eu acho que assim é a forma mais prática,
Por quê? Porque fica liso aqui e só com a textura no fundo e fica mais fácil, tá? Aí eu vou pegar isso e vou colar lá no meu trabalho, tá? Depois eu vou vir, eu utilizei a folha de amendoeira para cortar no formato da árvore, do tronco da árvore, tá? Eu posso fazer o trabalho assim, tá? Mas se de repente ficar muito ruim, eu posso fazer o trabalho assim também, tá? Ó, tá? Em pé. Vou fazer em pé então. Vou colar aqui um pedacinho, tá? Vou colar aqui e vou colar também eu vou colar o tronco, tá? Depois que eu colar a árvore e colar o tronco, vai ficar assim, tá? Mas aí tá muito sem graça, né? A gente vai dar um pouquinho mais de vida. Quem tiver pedaço de papel verde, pode colocar aqui. Se você não tiver, você pode usar essa mesma textura que você usou aqui, cortar para fazer o mato, tá? Posso fazer algum desenho aqui, posso desenhar umas borboletas, posso desenhar uma bicicleta, só para completar a cena, tá bom? E aí aqui em cima, nós vamos escrever assim, ó. Árvore genealógica. Vou colocar para vocês verem, tá? No caso aqui, eu fiz a minha, né? Essa que eu vou colar a minha. Da Cristiane. Turma. Vou botar minha turma, tá? A minha é 302, a tia da Luciana é 301. Ó, aí vai fazer assim. Bem bonita. Peraí que meu caule caiu. Tá? Com o caule, com o desenho direitinho. Essa partezinha aí de cima que eu escrevi a lápis, pode escrever de canetinha. Primeiro faz a lápis e cobre com a canetinha, tá? E depois que fizer isso, vai tirar uma foto e vai mandar que esse é o trabalho de artes e religião. Tá combinado? Se tiver alguma dúvida, manda lá pro nosso e-mail que a gente responde, tá bom? Essa folha aqui, depois, se vocês quiserem, ó, tem uma tesourinha aqui que é para cortar. Se vocês acharem que tá incomodando o caderno, que tá sendo ruim para vocês trabalharem as outras coisas, aí vocês podem tirar. Se não, vocês podem utilizar assim também, tá bom? Esse é o trabalho, então, de artes e religião, tá bom? Tá valendo pontos. Esse é o que vai valer mais ponto, tá? Porque artes a gente não tem prova de artes, né? E religião também não. Então caprichem, façam um capricho. Tem um prazo maior aí para vocês entregarem. A gente vai passar no próximo vídeo explicando, tá? Quem tiver foto fica muito bonito. Tenta colocar. Quem tiver a possibilidade de repente de imprimir, imprime, vai ficar bem legal. Se esforça que vai ficar bem bacana. Mas assim, a gente entende que nem todo mundo tem impressora, nem todo mundo tem uma internet que consegue acessar, a gente entende tudo isso. Então pode fazer em forma de desenho. Mas aí, pessoal, vamos caprichar no desenho, né? Faz o desenho que seja visível, tá? Que quando você vai tirar foto, a tia Cris e a tia Luciana vão compreender o desenho e o que está escrito nele. O nome das pessoas da sua família. Do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, tá bom? Qualquer questão, qualquer problema com relação a fazer essa árvore por questões de família ou tudo mais, é só mandar um e-mail pra gente que a gente vai dar a possibilidade e auxiliar como o aluno vai estar fazendo, tá bom? A gente espera que dê tudo certo, que vocês consigam fazer. Se tiver dúvida, manda pro nosso e-mail, tá? Então esse aqui é o trabalho de artes e religião. Fez? Já pode mandar. Nos ajuda e ajuda vocês também, tá? Então, próxima sexta vai ter, em vez de ser a videoaula de artes, vai ser uma videoaula explicando todas as atividades do bimestre, tá certo? Então, na próxima sexta, provavelmente só tem a religião e a videoaula explicativa dos trabalhos do bimestre, ok? Um beijo, fiquem com Deus.